A gente começa com um papo exclusivo com esse cara aqui, ó. Goleiro Cássio. Viveu momentos difíceis do Cruzeiro, deu a volta por cima e hoje tem sido sinônimo de segurança na defesa do Cruzeiro. Eu sento onde? Lá? Aquela primeira. Entrevistas exclusivas com ele são raras, mas quando topa falar, o Cássio não decepciona. Tenho 38 anos e eu acho que você tem que se adaptar. Vai passando a idade, você tem que se adaptar. Hoje, eu honestamente, hoje no peso que eu jogo, eu acho que eu joguei com 19, 20 anos. O veterano Cássio, de 38 anos, espertíssimo debaixo do gol. O Cássio emagreceu 6 quilos depois da chegada do técnico Leonardo Jardim ao Cruzeiro. Falou que eu tinha que perder alguns quilos e tal. Eu aprendi com um treinador assim que às vezes ele não vai fazer o que tu quer, ele vai fazer o que vai ser bom pra você. E o Jardim é assim. Quem não se encaixou no que era programado pra ele acabou seguindo o seu caminho. Quando o treinador português começou a trabalhar no clube em fevereiro, o goleiro vivia dias difíceis. O Cássio sai meio estranho. E aí o William salva a pele do goleiro cruzeirense. Lá no começo da temporada eu fui questionado sobre meu trabalho. O apoio da diretoria e do comandante foram cruciais. Nunca virar as costas para você, porque, do meu ponto de vista, o futebol tem muito isso. Um jogo foi emblemático para a redenção do Cássio. Ele foi decisivo na vitória sobre o Vasco em abril, no primeiro turno do Brasileirão. E se emocionou. Olha a emoção do Cássio, um cara vivido, já passou por tanta coisa na carreira. Naquele momento ali ainda eu estava muito vinculado ao que eu vivi no Corinthians, assim, honestamente. O Cássio chegou à Toca da Raposa há cerca de 1 ano e meio. Veio como um goleiro super campeão pelo Corinthians, experiente. Ele revelou que quando mudou de clube, imaginava que já tinha passado por tudo na carreira, mas que a experiência no Cruzeiro tem sido gratificante e surpreendente. Quando a gente vai chegando numa idade, a gente acha que não pode viver nada novo, acha que a gente não pode ter uma aventura nova, ter um novo desafio e ter vindo para o Cruzeiro foi muito importante. Tanto que hoje eu não penso em parar de jogar ainda, sabe? Não consigo me ver parando, lógico que vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, mas assim, eu me sinto muito à vontade aqui, muito feliz. Durante o papo, ele rasgou elogios ao camisa 10 do Cruzeiro. Fez até campanha para a renovação do contrato do Matheus Pereira, que acaba em junho do ano que vem. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Acho, para mim, o Matheus, ele tá no patamar de jogadores que eu joguei. Renato Augusto, esses caras que foram multicampeões, Alex. Renovar logo aí Pedrinho Coelho aí, que é um cara que a gente não pode perder porque não tem, é raro. Cássio também falou sobre Neymar. Eu acho que ainda é o jogador diferenciado da seleção brasileira. Eu acho que o Neymar é uma coisa um pouco que a Argentina fez com o Messi. O Messi era muito criticado, não ganhava a Copa, tudo. Você vê que todo mundo tentou ajudar ele, deu o que deu, foi campeão. Eu acredito no Neymar ainda. Eu gostaria de ver jogadores do Cruzeiro, 3 jogadores que para mim que poderiam estar lá e para mim não é nenhuma surpresa, que é o Fabrício, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Por fim, o goleiro fez uma previsão para deixar os cruzeirenses animados. O Cruzeiro vai ser uma potência, vai continuar aquela história do Cruzeiro do passado, de títulos, brigar por títulos, equipes competitivas, que quando você se falar entre os favoritos, o Cruzeiro vai estar sempre entre. Pena que a entrevista teve que acabar para ele treinar. Eu ficaria aqui conversando até. Conversa boa, pergunta boa. Que bom. Não, mas as perguntas boas. É bom de prosa o Cássio. Hoje tem Cruzeiro e Grêmio 8 da noite ao vivo no Premier. O Cássio está garantido, mas como fica o resto do time do Leonardo Jardim para hoje à noite? Na defesa, volta a zaga titular. Fabrício Bruno convocado para a seleção brasileira, forma a dupla ao lado do Vidalba. Na lateral, William Kaique. Meio de campo com Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira. No ataque, Christian, e aqui joga o Arroio no lado esquerdo, porque o Wanderson, vocês sabem, segue machucado. E no ataque, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols no comando do Cruzeiro. Esse é o provável time do Leonardo Jardim para hoje à noite, para enfrentar o Grêmio e ficar ali pertinho de Flamengo e Palmeiras. Pro palco do jogo onde está a Rafaela Potter. Boa tarde, Rafa. Como é que tá o clima por aí?
Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Olha, na arena o clima aqui é de palco já preparado para esse duelo logo mais. E nos bastidores do Cruzeiro, o clima é de muita expectativa, porque somar 3 pontos deixa o time muito próximo de conquistar o grande objetivo que o técnico Leonardo Jardim sempre fala, se classificar para a vaga direta na Libertadores, ou ao menos a pré-Libertadores. A gente acompanhou a chegada do time ontem aqui em Porto Alegre. Chegaram muito tarde, viu? Por volta de 11 horas da noite. Tinha alguns torcedores ali no hotel pedindo autógrafo para o Gabigol, pedindo para tirar foto também com o técnico Leonardo Jardim. A gente viu a chegada do Djalma e do Fabrício Bruno, que são retornos muito importantes para a defesa do Grêmio, para esse duelo de logo mais. Hoje cedo, o time, como o jogo é só às 8 horas da noite, o time fez uma ativação lá no centro de treinamento do Internacional. Olho no Christian, tá tudo certo com ele, mas olho nele. E só pra gente falar que o Marlon vai jogar, viu, Maurício? O Marlon joga porque já ativou a cláusula de compra. Então ele tá emprestado na teoria, mas como já ativou a cláusula da compra, o Marlon vai reencontrar o Cruzeiro hoje aqui na Arena do Grêmio. Volto contigo. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Valuzeiro, quando eu falo de favoritismo do Cruzeiro diante do Grêmio, eu não falo de oba-oba. Basta você olhar para o que cada um faz no campeonato, para o que os treinadores estão fazendo em seus respectivos clubes. E outra, o Grêmio, mesmo jogando em casa, não tem sido um adversário cascudo para quem vai lá visitar. Enfim, eu acho que o Cruzeiro é favorito, até acho que ganha o jogo por 2-1, mas eu quero ouvir de você. Você não fala de oba-oba e nem de garantia de vitória para o Cruzeiro, né, HG? Mas quando a gente olha a campanha, o Cruzeiro tem 60 pontos, o Grêmio tá quase desmobilizado no campeonato, né? Tem 39 pontos, uma equipe que tem 10 vitórias. E dessas 10 vitórias, 7 foram exatamente na Arena, que não deve receber um público importante hoje. O Cruzeiro é melhor visitante no campeonato do que o Grêmio é mandante. O Grêmio é apenas o 10º colocado na questão de ser mandante, o Cruzeiro o 3º melhor mandante. Visitante, perdão. Mas, cara, dito isso, é um jogo que o Cruzeiro tem que, de fato, pensar em vitória. Tem um retorno fundamental, eu considero. A gente fala de um sistema defensivo, mas o coração desse sistema defensivo está de volta hoje, de volta com novidade, né? O Fabrício Bruno convocado novamente para a seleção, ele e Djalma retornam naturalmente à equipe titular na noite de hoje, que vai contar também com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, que destravou novamente os seus gols no Campeonato Brasileiro e na temporada. Inclusive o Caio Jorge, que no confronto do primeiro turno contra o Grêmio, naquele retorno pós-Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro venceu por 4-1, o Caio Jorge marcou 3 vezes. Claro, é um Grêmio diferente daquele, mas eu vejo o Cruzeiro sim com argumentos, né? O Arroio, que tem subido de produção, começando a contribuir mais. Nas últimas 2 vitórias, o Arroio deu um passe para gol do Christian na vitória contra o Fortaleza e fez o seu gol contra a equipe do Vitória. Então é um Cruzeiro que vai jogar fora de casa, repito, e pensando na proximidade cada vez mais daquele número mágico, e aí falando aqui para os amigos, antes que eles comecem a soltar foguetes na minha direção, do Cruzeiro se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Hoje o Cruzeiro, se consegue somar 3 pontos para o Grêmio, de repente poderia sacramentar matematicamente isso dentro de casa, mas cada coisa ao seu momento. O Grêmio de fato não vive aquele momento de mobilização, mas como eu disse na semana passada, quando o Atlético foi enfrentar o Internacional, sempre complicado ir ao Rio Grande do Sul. Mas se você tem uma grande possibilidade, é exatamente no momento em que esses times não estão fortalecidos na competição, a torcida desmobilizada, e vai ser mais ou menos esse cenário que o Cruzeiro vai encontrar. O Cruzeiro que deve ter um cenário de jogo com mais bola no pé, já que o técnico Mano Menezes não é muito adepto de que seus times tenham a maior posse de bola. Ô Valuzinho, você não trata hoje como obrigação. Eu não trato nem hoje, nem nunca tratarei assim, Thiago. Valuzinho, você já falou algumas vezes que o campeonato às vezes transforma uma vitória em obrigação. Pela exigência do campeonato. Não falou isso? Fugindo do Mirassol. Se o Cruzeiro quisesse na rodadas uma vez, eu acho. Sim, só, né? sim. Não tá, beleza, não tem problema. É porque eu não Mas trato hoje, mesmo. cara, hoje o Cruzeiro é o quarto melhor mandante. O Grêmio vive uma situação complicada, não é o melhor Grêmio que a gente tem visto nos últimos tempos, embora tenha 14 pontos nas últimas 10 rodadas disputadas.
Para mim, hoje, vitóriazinha, tranquilidade e paz. Por quê? Porque se Flamengo ou Palmeiras tropeçam, ainda consegue mirar a questão do título. E outra, a busca pela vaga direta na Libertadores fica basicamente encaminhada. Pelo momento do Cruzeiro, pela fase que o Cruzeiro vive. Aliás, eu tenho que, inclusive, enaltecer de novo que o Cruzeiro apresentou no último fim de semana contra o Vitória. Eu acho que hoje dá para tratar assim como obrigação. Uma vitória do Cruzeiro encerra qualquer preocupação em relação à Libertadores e deixa o Cruzeiro ainda mais confortável para jogar pensando num título brasileiro. Então, quando você fala obrigação, quer dizer que se vier com empate é um resultado ruim? Eu não gostaria. Eu acho que seria um resultado ruim pro Cruzeiro. Como não é surpresa para ninguém, eu tô com valor nessa história que eu não isso aí não é surpresa. Eu não coloco. É porque os coerentes se acompanham, Breno e Thiago Fernandes. É porque eu não coloco como uma questão de obrigação. Eu só quero dizer que eu não estou junto com o Thiago nessa, não. Eu só estou concordando com isso que o Elton falou. Que essa frase Deixa eu só completar, é porque eu vou em cima de números. Porque eu não bato na questão de o Cruzeiro tem obrigação. Não, ele não tem obrigação. Obrigação não é obrigação. Tem que respeitar o Grêmio. O Cruzeiro. Respeito ao Grêmio. Peraí, só para completar, gente. Só para completar. Eu acho o Cruzeiro, para o jogo de hoje, favorito. E pronto, é outra questão. Favoritaço? Não é favoritaço, é favorito. Não, favorito. Eu vou pegar só uma questão. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio tem 3 derrotas. Entre essas derrotas, tem uma goleada para o Bahia, tomou de 4-0 para o Bahia. Tem a derrota para o Corinthians de 2-0 e tem uma derrota que me chama a atenção. É a derrota para o Bragantino. O Bragantino, nos últimos 10 jogos, ele tem uma vitória. E foi uma vitória para cima do Grêmio. É o pior Então, qual Grêmio encontraremos? O Grêmio que já venceu 7 jogos em casa nas 10 vitórias no campeonato. Beleza, em casa. 7 jogos em casa. 7 jogos em casa. Malu, eu estou falando de números. Será que é esse Grêmio das 7 vitórias? Ou é o Grêmio que em outras situações pelejou dentro de casa e não conseguiu vitórias? É isso. Eu acho o Cruzeiro mais bem preparado e pronto para bater de frente lá no Sul e buscar uma vitória. Eu não estou colocando que o Cruzeiro é obrigado. Eu estou colocando que o Cruzeiro é preparado para buscar essa vitória. Eu tenho visto que está rolando críticas pesadas à direção do Grêmio por causa de preços de ingressos. Eu não sei se de ontem para hoje eles baixaram os preços. Então muita gente reclamando e por isso uma mobilização abaixo do que é esperado. Outra coisa, a instabilidade do Grêmio na competição, a instabilidade mesmo, um time instável, muitos questionamentos com as formações que o Mano tem feito e tal. É óbvio que você vai jogar na casa dos caras, é óbvio que é sempre um adversário complicado, mas basta olhar para o que um e outro tá fazendo na competição que a gente vai entender. O Cruzeiro é favorito, você vai vencer outra história, mas é favorito, é mais time, o trabalho do Léo Jardim é muito superior ao trabalho do Mano, o elenco do Cruzeiro é muito superior ao elenco do Grêmio, muito superior, só uma coisa que eles empatam, por incrível que parível. A folha do Grêmio hoje é superior à folha do Cruzeiro. O HG, a do Grêmio beira 30 milhões de reais. É um absurdo. O Cruzeiro... Por quê? Bright White, Marcos Rocha, Arthur, William. Caramba! Beira 30 pau, cara. Mas era de se esperar, né? São muitos jogadores. E eu vou te dizer mais, tá? Se eles não tivessem contratado esses jogadores, o Grêmio seria um fortíssimo candidato à queda. Porque o Arthur melhorou joga o time. Não, o Arthur é um negócio escandaloso, cara. Quando ele está em campo. O Arthur é um cara, falando de costurar o jogo, ele faz isso, cara. O Arthur joga bola demais. O futebol brasileiro ele é muito acima da média. Não explodiu na Europa, explodiu que eu tô falando. Não, mas joga demais. O futebol brasileiro ele é muito acima da média, mas para a Europa não dá, não. Muito acima. Não dá mesmo, não. É real, confia. O Cruzeiro tentando vencer fora de casa, né? Tem um tempo já que o Cruzeiro não vence fora de casa, apesar de ser o terceiro melhor visitante. A última vitória do Cruzeiro fora de casa foi contra o Bahia, 15 de setembro, aquela virada lá na Fonte Nova, gols de Sinisterra e do Gabigol. Então o Cruzeiro em busca também, né, de voltar
a vencer como visitante que é, um visitante bem chato para as equipes, são 5 vitórias, né, das 17 que o Cruzeiro tem no campeonato. É importante também o Cruzeiro, quem sabe o Cruzeiro já venceu o Botafogo, o Fluminense, venceu também a equipe do Fortaleza, venceu o Sport e tem mais uma vitória que eu deixei, a do Bahia, né? São esses 5 jogos que o Cruzeiro venceu, mas está com esse período aí sem conseguir vitórias fora de casa. Lembrando que nessas também jogos recentes fez 2 jogos bem fortes, eu considero, contra Flamengo e Palmeiras. Considero que o Cruzeiro foi até melhor nesses 2 jogos, mas acabou não conseguindo sair com a vitória. Qual é o lanterna do campeonato? É só para mais um número aqui. Qual a lanterna do campeonato? Sport. Sport tem uma vitória fora de casa. Contra? Adivinha? Grêmio. Contra o Grêmio. O Elton tá me dando elementos pro meu argumento. É só que o Grêmio mudou, né? O Grêmio mudou, a gente foi lá já em Porto falou Alegre, disso, a vitória do Sport? Foi, Porto Alegre. Na Arena. Foi na Arena. Aqui, O Elton tá me dando elementos pro meu argumento. Eu tô indo na KTO, irmão. Tô pensando na KTO. Futebol é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. Atlético, ele começou o seu primeiro jogo, foi contra o Grêmio. Foram os 10 melhores minutos que eu vi o Atlético fazendo esse campeonato brasileiro. Do Cuca. Né? Do Cuca. Em 10 minutos podia ter feito 3-0. E assim, eu tava lá no estádio, o pessoal da imprensa e da torcida todo assim, horrorizado, vamos tomar uma goleada. E aí chega lá, o Grêmio ganha do Atlético. Então tem que tomar um cuidado danado, porque o jogo se decide nas 4 linhas. Mas sério? Não. Nossa, tô surpreso. É porque favoritismo não ganha jogo, Elton. O que eu tô querendo dizer é só o seguinte, isso de que há obrigação. Obrigação só o Thiago falou. Pra mim, o Thiago falando. Por isso que eu apontei pra ele. Isso. É porque pra mim é um jogo que, quando eu penso no jogo, eu penso naquele jogo feio, que o Mano Menezes vai querer destruir no meio de campo, né? Aquele jogo de cara de 0-0, sabe? Aquele jogo cara de 0-0, que o Cruzeiro pode até tentar, mas que vai ficar naquela coisa de meio de campo, Edenilson querendo destruir jogada ali no meio e tal. Então, assim, eu acho que tem uma cara de empate. O Thiago tá falando que empate é ruim. Eu respeito muito Grêmio e Inter lá fora. Eu respeito igual eu acho que tem que respeitar Atlético e Cruzeiro aqui, independente do momento dos dois, tem que ser respeitado. Só acho que sempre jogar lá é difícil. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.